Só ter a inconformidade é uma força que, na minha percepção, é uma das maiores, que mais te faz agir, certo? Mas só ter isso não adianta se você tiver um freio, Não que é o adianta. mental. É. Que é de você achar que vai deixar de ser uma boa pessoa, né? Perfeito. Caraca, então assim, na minha cabeça, ser inconformado já era o suficiente pra você sair disso. Mas não. Você tem Só ser inconformado não é, cara. Não é o suficiente. Uau, Você tem uma que tríade, loucura. tem um outro cara que ele é um grande líder em educação financeira, o T. Harv Eker, Sim. do livro Segredos da Mente Milionária, né? E aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, tá? O Tony Robbins também fala algo muito semelhante, que é pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. A inconformidade, ela tá dentro aqui de um pensamento do tipo, não gostei disso. Se você intensifica isso do tipo, nossa, eu não quero ser o próximo a tomar um tiro no peito por causa dessa realidade. Isso vai gerar um sentimento. Esse sentimento, geralmente, é um sentimento de raiva, de repúdio, de mágoa, algum sentimento que pode ou não gerar uma ação. O problema é, existe um gap gigantesco entre transformar o sentimento em ação. Que é aqui onde o Aqui mental esbarra te em trava. valores. Tá, Na entendi. transição do sentimento para ação, vai esbarrar numa barreira que são valores constituídos da sua moralidade, a partir da sua escola, a partir da mídia, a partir dos seus pais, a partir de um núcleo de convivência. Esse valor é o vou deixar de ser uma boa pessoa, por exemplo. Por exemplo. Tá, entendi. E você assumir uma outra posição, de repente você sair dali, vou dar um exemplo para você. Tem um clichê que é dito que você é a média das 5 pessoas. Sim. E aí então a gente entende o seguinte: se eu sou a média das 5 pessoas e as 5 pessoas que eu mais me relaciono não são aquilo que eu desejo, eu tenho que diminuir tempo com essas pessoas e abrir mais tempo com pessoas que são aquilo que eu desejo. Nesse exato momento, então, em tese, para muitas pessoas, essa seletividade significa que eu, na verdade, vou me tornar alguém interesseiro. E eu não vou abrir mão daquelas pessoas que convivem comigo desde a minha infância. Sim. Então, você mudar o seu núcleo de relacionamento, para muitas pessoas não é possível. Por você esbarrar em valores que foram colocados em você desde pequeno. Com a necessidade de continuar pertencendo a um grupo de pessoas, enfim. O que as pessoas não entendem é que a evolução... Agora eu vou te falar uma coisa e eu entendi quando eu passei na USP. Lembra lá, né? Eu passei, tinha virado playboy. Só que lá na USP, velho, posso falar a real? Eu era o favelado. E aí tem muita gente, tava no meio do tá caminho, né? Tava no meio do caminho, nem era nem de um nem de outro, né? Não, cara, aí eu me senti tipo, mano, eu tinha que olhar pra mim mesmo, brother, porque eu não tinha tribo mais. A tribo onde eu nasci tinha me excluído. A tribo onde eu cheguei nem queria me incluir. Fui excluído de um e fui barrado de outra tribo. Uau, é. Naquele momento, é muito louco isso, cara. Porque eu tinha, sei lá, 18 anos, como eu tô te falando. Foi um momento da minha formação de caráter para tomar grandes decisões futuras. Naquele momento, Vini, aquele momento eu entendi que... Aí eu, para toda a sua audiência, eu vou dar uma permissão que é o seguinte: temos a permissão de ser positivamente egoístas. Se não olharmos no nosso umbigo e construirmos o nosso caminho, desculpa, não é quem tá fora que vai. Não existe isso. Eu acho que esse é o grande fator, assim, hoje, para a pessoa conseguir romper uma certa barreira familiar que ela tem de resultados, enfim, que a família dela já gerou de resultados até então, é justamente essa capacidade de olhar para si, cara. E isso na prática é muito desafiador, cara. Se a gente for ver os grandes gênios da humanidade, todo mundo, Vini, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por dificuldades, vários já quebraram, vários já voltaram depois da quebra. Você olha para o Steve Jobs, era extremamente criticado num contexto social, da forma que ele tratava pessoas e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele foi um cara que mudou a indústria. Será que, no final do dia, ele olhava mais para o umbigo dele porque ele acreditava nele e que somente ele poderia construir coisas que muitos não acreditavam e por isso que ele era uma pessoa mais dura? E aí eu começo a entender que muitas pessoas, de fato, foram forjadas a um fogo mais quente, e era um ferro muito mais duro. Então, não tem como. Olha o que eu vou te falar, é muito louco isso. E hoje, dentro do politicamente correto, talvez seja incorreto. Né? O mundo tá chato, sendo muito sincero. Muito. Porque verdades não podem ser ditas. Mas a grande questão que eu entendo é: será que no final do dia a gente tem que olhar muito mais para cá apenas e parar de dar ouvidos
ao mundo de fora? Porque eu vejo pessoas como um Elon Musk, vejo pessoas como Steve Jobs, vejo pessoas que criaram grandes coisas. E eu estou te falando de pessoas de impacto global. Mas só que esse impacto também tem na menor esfera. Muitas dessas pessoas, o tempo todo criticadas, o tempo todo com problemas. Muitas vezes sociais. Só que elas fazem coisas acontecer. Será que esses problemas, eles acontecem somente porque elas acreditam tanto naquilo que elas conseguem ver e outros não, e que elas têm que colocar uma energia a mais, mesmo contrariando a onda contrária, para fazer com que aquilo aconteça? Porque hoje foguete dá ré, brother. Sim. E desculpa, ele comprou briga com Deus e o mundo para isso acontecer. Então eu percebo que existe uma necessidade de intensidade maior para que você consiga fazer grandes feitos. E essa intensidade maior, ela vai desagradar muita gente muitas vezes. Não significa que você tem que ser um escroto. A permissão não é você ser escroto. A permissão é, olhe mais para você e faça acontecer aquilo que você acredita, independente de não existir ninguém mais que acredite naquilo que você acredita.